Olá, boa noite a todos, a todas, meus amigos e minhas amigas. É um prazer estar com vocês aqui mais uma noite, para mais um bate-papo aqui do IGESE, nosso bate-papo de domingo à noite, nosso estudo aqui junto, coletivo, sobre a doutrina espírita. Então é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para poder conversar sobre um tema bem especial, né? Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Temos um convidado muito bacana, primeira vez dele aqui no IGESE, primeira vez aqui no bate-papo, mas com certeza vai retornar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da explanação dele. É um companheiro, trabalhador da Seara Espírita. Já já eu trago ele aqui para apresentar para vocês, mas eu quero inicialmente saudar a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer aqueles que estão aqui nos acompanhando ao vivo, aqueles que vão nos assistir posteriormente, uma vez que a nossa live fica salva aqui no canal do IGESE, e dos nossos parceiros de transmissão, os quais desde já nós saudamos e agradecemos, o pessoal da Web Rádio Fraternidade, o pessoal da Rede Amigo Espírita, os canais do Facebook e do YouTube, o pessoal da TV7, da TV Secal e da Rádio Portal da Luz. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela retransmissão de vocês, por estarmos juntos aqui nesse estudo para mais um domingo, estudando juntos a doutrina espírita. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, sem mais delongas, vou trazer aqui para a tela o nosso irmão convidado da noite de hoje. É o nosso irmão Rafael Siqueira. Olá, Rafael, bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite a todos aqueles que já nos acompanham pelas mais diversas redes sociais. Muito boa noite aos amigos da TV Secal. Boa noite, minha amiga Luzia Matos, Cláudia Binatti, Ieda Lima, Lázara Rodrigues, Claudina Souza Pena, Cristina Alvim, Beta Rodrigues e Diná Costa Souza. A todos aqueles que já estão conosco, um abraço, viu, gente? E a todos aqueles que igualmente vão nos assistir a posteriori, que Jesus nos abençoe a todos. É uma alegria partilhar esses momentos de espiritualidade de vida com todos vocês. Muito bem. Bom, pessoal, o nosso irmão Rafael, para quem não conhece ainda, ele está falando conosco diretamente de Niterói, no Rio de Janeiro. É trabalhador da doutrina espírita, palestrante, lá em Niterói, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, né? Falei certo? Falei errado, Rafael? Alô, Sociedade Espírita Fraternidade. Ok. Bom, meus amigos, minhas amigas, antes de passar a palavra para o Rafael, para a gente poder harmonizar aqui o nosso ambiente virtual, eu convido todos vocês e ao Rafael para fazermos juntos uma prece. Então, vamos nesse instante, aqueles que desejarem fechar os olhos, respirando calma, profundamente, trazendo até a tela mental a figura do Mestre Jesus, estendendo sobre nós os seus braços amigos, transmitindo a nós a sua paz, a sua luz, as suas bênçãos, transmitindo aos lares de cada um de nós, daqueles que nos acompanham, essas energias, vibrações de paz, de amor. E agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, ainda que à distância, para mais uma noite de estudo da sua doutrina, que nós possamos juntos conhecer, estudar e aprender. Agradecemos pelo nosso irmão convidado da noite de hoje, que ele possa ser intuído pela espiritualidade amiga para trazer para nós a mensagem que necessitamos ouvir. E assim, com os corações agradecidos, nós damos por iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, para vocês que estão aqui pela primeira vez, bem-vindos, bem-vindas. Essa live é um bate-papo, estamos aqui para conversar. O nosso irmão Rafael vai expor aqui para nós, vai trazer uma explanação inicial sobre o tema da noite de hoje, que é a parábola do semeador. Então ele vai falar um pouquinho para nós e depois eu volto aqui para a gente conversar sobre o tema. Então vocês podem desde já colocar aí no nosso chat as suas mensagens, as suas perguntas, os seus comentários sobre o tema. Coloquem também para nós de onde vocês estão nos assistindo, nos acompanhando, para que a gente possa realmente estudar juntos. Então o chat está aí,
Já estamos aguardando aí os comentários, as perguntas de vocês. Vou passar a palavra para o nosso irmão Rafael e daqui a pouco eu retorno para a gente conversar. Então, meu irmão, mais uma vez, bem-vindo. Você está com a palavra. Muito obrigado. Eu já cumprimentei até a Diná Costa Souza e agora eu quero cumprimentar Nisley Aparecida do Amaral, muito boa noite, Claudina Souza Pena, Ademir Sanches, Soraya Siqueira Teixeira, nossa querida Camila Fará, fazendo dobradinha hoje, hein, Camila? Muito obrigado pela sua presença. Elizabeth Silva, Lili Fará, nossa querida amiga lá de Santa Catarina, obrigado pela sua presença. Muito boa noite, Soraya Siqueira. Bom, já falei com você, estou falando de novo. Muito boa noite, Ione Pina. Meus amigos, eu acho que eu cumprimentei a todos. Aqueles que mandaram suas mensagens, aqueles que porventura já estão nos assistindo e nos assistirão a posteriori. Eu rogo ao nosso amigo Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, que possam envolver a cada um de nós nas melhores vibrações de alegria, de saúde e, sobretudo, de muita paz. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Esta é uma frase do nosso benfeitor Emmanuel, na lição introdutória do livro Vinha de Luz, quando o benfeitor nos traz o que representa o Evangelho nas nossas vidas, comparando a um sol que nos aquece, a um sol que nos dá força, a um sol que nos impulsiona a seguir em frente. Mas esse sol hoje é refletido na sua beleza para cada um de nós pela veneranda doutrina espírita. Então vejam, nós vamos até Jesus, o seu evangelho, que é um sol, através da veneranda doutrina espírita. Então, como é bom nós termos o espiritismo que nos revela Jesus e o seu evangelho para os desafios que nós temos na vida cotidiana. A proposta da noite de hoje é nós mirarmos numa das parábolas de Jesus, uma daquelas que eu mais gosto, quando ele nos fala do semeador, constante de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Mas sempre que narro qualquer uma das parábolas, eu gosto de reforçar com as pessoas o que é uma parábola e por que Jesus falava por parábolas. Vejam, quando a gente abre o dicionário, a gente vê que parábola é uma narrativa alegórica que transmite um ensinamento moral. Um ensinamento que era dado a pessoas simples, a pessoas da época, através de símbolos, de metáforas, de analogias. E por que eu falo trazendo logo de início o conceito? Porque Jesus teve encontros, teve ocasiões em que ele de fato esteve com as pessoas. Por exemplo, o colóquio com Nicodemos foi real. O colóquio com a mulher samaritana, com a mulher hemorroíça, quando Jesus subiu ao monte e pronunciou as bem-aventuranças, todas essas circunstâncias são reais. Mas quando ele narra a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador e outras tantas parábolas, ele está contando histórias que não são verdadeiras, mas que representam, dentro desse aspecto estilístico, verdades profundas para o nosso conhecimento. E por que Jesus falava por parábolas? Porque ele se dirigia a pessoas simples, a pescadores, a donas de casa, ele se dirigia a homens do campo e se valia dos elementos locais. Se valia do grão de mostarda, se valia do peixe, se valia, enfim, do fermento e da farinha, para que as pessoas humildes da época pudessem entender. Mas como Jesus falava através de simbologia, de alegorias, essas mesmas histórias, elas vão ganhando tempo. E quanto mais nós evoluímos, mais nós crescemos em espírito e verdade, as mesmas histórias contadas por Jesus, nós compreendemos de uma forma melhor. Ou seja, Jesus narrou os seus ensinamentos por histórias. Nós vamos evoluindo ao longo do tempo e dentro das mesmas histórias, nós vamos aprendendo mais, extraindo lições mais profundas. Por essa razão, é que na obra O Consolador, na pergunta de 290, o benfeitor Emmanuel, ele compara as parábolas de Jesus à semente, porque Jesus lançou as sementes ao solo, mas essas sementes foram crescendo, tornaram-se árvores frondosas que dão frutos de misericórdia e de esperança. Na época, para os homens simples, eram apenas sementes. Nós que já evoluímos ao longo dos séculos, hoje conseguimos, nas mesmas parábolas, colher frutos de sabedoria para a vivência dos dias atuais. Então, essa é a magnanimidade da proposta de Jesus para as nossas vidas. E quando ele narra a parábola do semeador,
que eu agora poderia abrir aqui o texto bíblico, mas prefiro contar com a minha emotividade. Ele narra que o semeador saiu a semear. E atirando sementes nos mais variados solos, ele se deu conta que uma parte daquelas sementes caiu à margem do caminho. Vieram as aves do céu e abocanharam aquelas sementes. Outra parte caiu em terreno pedregoso. As sementes ganharam o chão, lançaram suas raízes, mas, como o terreno era pedregoso, elas cresceram, mas não conseguiram ir muito adiante, porque as raízes não se aprofundaram. Elas murcharam quando veio o calor do sol. Um terceiro grupo de sementes caiu num terreno espinhoso. Observem, as sementes conseguiram lançar suas raízes mais profundamente, só que, como o terreno era espinhoso, a planta cresceu, mas foi sufocada entre os espinhos. Um quarto grupo de sementes caiu em terra boa, em terra fértil e produziu frutos, a razão de 30, a razão de 60 e a razão de 100 por um. E Jesus, ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Quando a gente vê Jesus narrando essa alegoria, a gente precisa, num primeiro momento, retirar o espírito da letra. Não dá para fazer uma interpretação literal. E a proposta de Jesus é: quem é o semeador, senão o próprio Jesus, o próprio enviado de Deus, o Messias que veio até nós para trazer um evangelho, que do grego evangelion, a boa nova, a boa proposta, algo que iria nos restaurar para a vivência do mundo. E o que são os campos? Os campos é o terreno do nosso coração, que pode estar à margem do caminho, pode ser um coração de pedra, um campo pedregoso, pode ser um coração ainda cheio de espinhos, cheio de vícios, ou pode ser um solo fértil. E a semente? Se Jesus é o semeador, a semente é o evangelho. Então Jesus compara o nosso coração a alguns tipos de solo. E vamos entrar na compreensão desses tipos, porque o primeiro tipo, à beira do caminho. O que representa o nosso coração quando estamos à beira do caminho? E vem a ave do céu e nos abocanha. São as pessoas que nem se abriram ainda para a proposta religiosa. Os ouvidos permanecem fechados à semeadura do divino emissário de Deus que veio nos trazer o evangelho. É como se nós estivéssemos literalmente fechados, bloqueados para a palavra de Jesus. E como isso ocorre, Rafael? Quando nós ouvimos a palavra e ela não representa nada para a gente. A ideia da religiosidade, a ideia da transformação moral, a ideia de nos fazermos melhores no mundo, em nada nos contagia, em nada nos traz a vontade de fazer a nossa parte para que o mundo seja melhor. Ou seja, são aquelas pessoas que não estão nem aí, como diz no popular, para a hora do Brasil ou para as ideias religiosas de uma forma geral. Eu quero trazer uma consideração do espírito Joana de Ângeles na sua série psicológica, quando ela chama esse tipo de pessoas de subdiafragmáticas. A palavra é difícil, mas traz um conceito profundo para cada um de nós, porque observem o que é o diafragma. O diafragma é um músculo que fica embaixo da nossa caixa torácica. E o que nós temos embaixo da nossa caixa torácica? Nós temos o nosso estômago, nós temos os nossos órgãos genésicos, os órgãos da sexualidade. Então, as pessoas subdiafragmáticas ou aquele solo à margem do caminho são os nossos irmãos que estão no mundo para comer, para dormir, para praticar o sexo, à conta tão somente dos prazeres, dos apetites materiais, não tem qualquer tipo de preocupação religiosa com as coisas do alto. A mensagem de Jesus é algo tão distante, é algo tão longínquo que eu não estou nem aí para nada disso. Por isso vêm as aves do céu e abocanham, que na explicação do próprio Jesus à parábola ele chama de maligno. Esse maligno aí é um símbolo, quer dizer o mal, quer dizer a proposta da materialidade acaba corrompendo as minhas melhores iniciativas. Mas o semeador alcança um outro tipo de solo, que é o solo pedregoso. E aí a semente já atinge uma certa profundidade no solo, mas como alcança pedras,
As flores vêm, as folhações até surgem, mas o sol queima tudo. E o que representa esse terreno pedregoso? É quando nós faceamos no mundo as dificuldades. E eu perguntaria para vocês, quem neste mundo, neste universo, 7,8 bilhões de pessoas não tem dificuldades? Quando a gente pensa na humanidade que gravita na psicosfera da Terra, 21 bilhões. Informações do benfeitor Emmanuel num livro chamado Roteiro, ou seja, nós somos 7 bilhões de encarnados, 21 bilhões de desencarnados. Somos pessoas que crescemos, que evoluímos pelos processos da dor, pelos processos da dificuldade. Quando a semente, então, alcança o nosso coração, a gente até quer germinar, mas aí se depara com a primeira dificuldade, e a gente murcha, e a gente só sobra, e nós nos damos conta que não temos tanta força assim. Porque observem, eu começo a minha tarefa com Jesus, mas eu começo a me dar conta que, como eu tenho problemas no meu dia a dia, como eu tenho dificuldades, são dificuldades materiais, são dificuldades econômicas, são dificuldades na família, são dificuldades do meu ambiente social, são as mais variadas dificuldades, e eu vou caindo no ostracismo, na estagnação, na inércia, e chega ao ponto de ficar dentro da minha casa. Vou fazer mais nada não. Deixa eu quieto aqui, deixa eu ficar dentro da minha casa. Para que eu vou me envolver com tarefa do bem, com proposta religiosa? Para que eu vou abrir uma live domingo, 7h30, para falar de Jesus, quando eu posso estar na televisão assistindo uma série, assistindo o meu jogo de futebol ou conversando com os amigos nas redes sociais? Afinal de contas, o mundo está de ponta cabeça. Para que eu preciso fazer a minha parte? São as pedras que existem nos caminhos de todas as pessoas. E quando eu falo em pedras, eu me lembro de Carlos Drummond de Andrade, no seu notável poema, No Meio do Caminho Havia uma Pedra. Mas a pedra não é para nos paralisar, a pedra é para nos fazer refletir que no caminho de todas as pessoas existem pedras, existem dificuldades, para que nós possamos transpor, para que a gente possa aprender com as dificuldades a nos fazer pessoas melhores. Essa função das dificuldades, da dor na nossa vida. A dor é um desperta-dor. É uma escola abençoada para que eu chegue num grau melhor, numa compreensão mais apropriada das coisas da vida. Mas o fato é que a semente lançada no nosso coração e a gente se depara, esse mundo que nós estamos hoje, deixa eu quietinho aqui dentro da minha casa. Vem aquilo que o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, chama de comodismo, porque a gente se entrega ao comodismo. E observem, há muitas propostas religiosas no mundo hoje, mas o cristão está cada vez mais acomodado, porque nós, se deixar, a gente se entrega ao marasmo. Eu me recordo quando ainda era muito jovem, e a Carla me anunciou como de Niterói, mas eu sou de Itapiruna, gente, uma cidade no norte do estado do Rio de Janeiro, quente. E tinha um quadro de Jesus da minha mãe, que tinha uns dizeres que eu nunca me esqueci. Ó mestre, eu me cansei da inércia e hoje quero me colocar em ação. É como que dizendo assim, olha, as pedras do meu caminho, eu vou superá-las e irei contigo para ser a melhor expressão da minha vida. Terceiro campo em que foram lançadas as sementes, o campo com espinhos. Porque agora não são mais as dificuldades, agora são os espinhos. E o que são esses espinhos na nossa vida? Quando abrimos as páginas lustrais do Livro dos Espíritos, nós nos damos conta, questão 785, questão 913, que esses espinhos respondem por dois nomes, egoísmo e orgulho. A gente deixa de germinar porque a gente tem uma coisa chamada egoísmo. Ego, eu, ismo, a doença de quem se volta tão somente para si mesmo. E se diz muitas vezes no popular, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Por que eu vou te ajudar? Vamos morrer os dois abraçados. Se o mundo está cheio de problema, salve-se quem puder. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que bem-aventurados eram os misericordiosos. Misericórdia. João Guimarães Rosa, que escreveu Grandes Sertões Veredas, colocar o coração na miséria alheia, ser caridoso. Jesus nos falou da multiplicação dos pães e dos peixes, porque
quando a gente multiplica o amor, quando a gente divide, a gente obtém a mesma misericórdia, a gente é feliz. Mas nós ainda nos aferramos ao egoísmo, porque eu olho para mim, eu vou circundando ao redor do meu umbigo. Esses são os espinhos. Mas também existe um outro espinho chamado orgulho. E dizendo bem no popular, o orgulho não é quando eu gosto de mim, quando eu valorizo as minhas coisas, porque me valorizar não é orgulho, é saber que eu tenho o meu valor e posso trabalhar no bem. Orgulho é quando eu começo a achar que eu sou melhor do que a outra pessoa, que as coisas que eu faço são melhores que as das outras pessoas, dizendo, tal qual os jovens da minha mocidade, é quando eu me julgo o último biscoito ou a última bolacha, para a gente não criar rixa aí entre Rio de Janeiro, São Paulo, os outros estados do país, do pacote. Ou quando eu me acho a última Coca-Cola do deserto, porque eu estou exacerbando a minha personalidade. Então, esses espinhos respondem pelo nome de orgulho, de egoísmo, que me impedem de ser aquele campo, aquele coração apropriado para a germinação do Evangelho de Jesus. Mas curioso que, às vezes, eu começo a achar que o espinho são as outras pessoas. Há uma frase do grande filósofo, poeta e escritor francês, Jean-Paul Sartre, que ele diz que o inferno são os outros. Mas, ora bolas, eu hoje, na condição de um estudante de psicologia, eu posso dizer que um dos mecanismos de defesa do eu é exatamente a projeção. Porque, na verdade, aquilo que eu não consigo ver em mim mesmo, eu projeto nas outras pessoas, que acabam sendo os espelhos das minhas dificuldades. Então eu acho que o espinho é a outra pessoa. Porque a minha vida não deu certo por conta dos meus pais. A minha vida não vai para frente por conta dos políticos. Lá na casa espírita eu não consigo fazer nada por conta do dirigente espírita. A gente cai naquilo que a gente chama de suscetibilidade, de melindre, não aceita mais o que as outras pessoas falam, porque eu estou sempre achando que elas vão me espetar. Mas o problema não está nas outras pessoas. O problema reside na minha intimidade, que me nego a trabalhar com os desafios da minha alma imortal e começo a projetar nos outros as dificuldades, os problemas. Qual é a proposta, então? Vencer os espinhos. Vencer o orgulho, vencer o egoísmo, saber que as pessoas são diferentes. Saber que as pessoas não estão a todo momento querendo me atrapalhar. Em verdade, a única pessoa que me atrapalha sou eu mesmo, porque eu sou o responsável por tudo o que me acontece. Dizem os bons espíritos que eu posso andar pelos caminhos da luz ou posso continuar marchando pelo lodo ainda trevoso da terra. Cabe a cada um de nós permitir que a mensagem de Jesus encontre o nosso coração já no terceiro tipo de solo, quando ele vai multiplicar por 30, por 60 e por 100. E vocês poderiam me perguntar assim, Rafael, que terreno é esse? Que coração é esse que eu preciso ter para poder frutificar, para poder ser um vetor do Evangelho, uma carta viva de Jesus? É quando eu passo a agir no bem, a ser uma pessoa que busco me transformar, a ser uma pessoa que, na relação com as outras pessoas, faço o meu melhor para que a minha terra seja melhor. E observem, por que Jesus nos fala de 3 campos? Um que multiplicou a 30, outro que multiplicou a 60 e outro que multiplicou a 100. Vamos pensar sobre isso? No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, quando os homens do templo vão até Jesus e perguntam, qual é o verdadeiro mandamento? Como você lê esse mandamento que nos foi trazido pelos antigos? E Jesus responde, toda a lei antiga e os profetas podem ser resumidos num único e verdadeiro mandamento. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma. Amarás ao teu próximo como a si mesmo. Então vejam, são 3 propostas. Se a gente consegue desenvolver uma das 3, a gente tem o coração que desenvolve a 30. Se a gente consegue 2 dessas propostas, a gente tem o coração que desenvolve a 60. Se nós conseguirmos desenvolver as 3 propostas, a gente tem o coração que desenvolve a 100. Então é essa a explicação? Sim. Vejam então, se eu sou uma pessoa que só amo a Deus, e amar a Deus aqui é um sentido amplo,
é quando eu amo a natureza, é quando eu amo tudo que Deus criou, é quando eu sou uma pessoa que me relaciono com a vida de uma forma tranquila, de uma forma serena, respeitando a criação, eu já estou multiplicando a 30. Quando eu amo a Deus e amo o meu irmão, respeitando o meu irmão, sendo tolerante, não criando muros de segregação com as outras pessoas, eu já estou amando a 60. Eu já estou multiplicando a 60. Quando eu consigo amar a Deus, amar o meu irmão e amar a mim mesmo, eu consigo fechar o círculo e multiplicar 100 por 1. Então, qual é a proposta de Jesus nessa que é uma das mais belas parábolas? Que o nosso coração não seja mais o terreno daqueles que estão contrários à mensagem de Jesus, daqueles que estão à margem, e me permitam aqui usar a palavra marginalizados. Quando a gente fala marginalizados, não quer dizer criminoso tão somente, mas os que estão à margem do ensino evangélico, aqueles que estão no mundo só no oba-oba, deixa eu curtir, deixa eu gozar, lembrando de Joana de Ângeles, subdiafragmáticos. Não. Nós precisamos caminhar. A mensagem evangélica já tem mais de 2000 anos conosco, mas Jesus nos pede superar o terreno das pedras, que o nosso coração mais não se torne duro e insensível e não paralise ante as dificuldades. Porque dificuldades, se eu pedisse a vocês aqui agora, há algum de vocês que está me acompanhando, vendo essa palestra, que não tem dificuldades? Se tiver, levante a mão. Talvez ninguém levante a mão, porque ou tem problema em casa, ou tem um problema de saúde, ou tem um problema no trabalho. O fato é que nós temos problemas, mas os problemas são para nos impulsionar. Até mesmo a pandemia, quando a gente abre a questão 737 do Livro dos Espíritos, e Kardec indaga com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores. E a resposta, para fazê-la impulsionar. Para que os homens possam crescer moralmente, para que a nossa sociedade possa avançar. Então, os problemas para o mundo são limitadores. Os problemas para nós espíritas são libertadores, porque a gente parte da dificuldade para olhar as mesmas coisas sob novos prismas. Então, Jesus nos convida, vençam os problemas da mesma forma que eu venci o mundo. Observem a palavra de Jesus, eu venci o mundo. Eu não venci no mundo, porque vencer no mundo é ganhar aplausos, é ganhar likes, milhões de seguidores nas redes sociais. Mas Jesus venceu o mundo. Foi escarnecido por Anás, por Caifás, pela soldadesca romana, e quando plantado na cruz do martírio, ainda pediu, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E nos recomendou, quem vir até mim, quem quiser vir até mim, que tome a sua cruz e me siga, que vença os problemas, porque no mundo teremos aflições, mas eu venci o mundo. Jesus igualmente nos pede superar os espinhos, o espinho do orgulho, o espinho do egoísmo, o espinho da impaciência, porque como nós nos impacientamos? Ah, eu perdi a paciência. Bom, se perdeu, é porque nós não temos ainda. E eu tenho descoberto com a minha filhinha de 2 anos aqui dentro de casa, que eu não era paciente tal qual eu pensava ser. Mas é um teste todos os dias, porque a proposta é aquele que procura, é aquele que se esforça. Eu tenho me esforçado. Até chegar no terreno que multiplica, no homem de bem, no verdadeiro espírita, que é aquele que ama Deus, ama o seu próximo, ama a si mesmo, para que a nossa proposta no mundo seja, e agora eu faço uma ligação da parábola do semeador com a parábola dos talentos, multiplicar os nossos talentos. Porque se eu só amo a mim mesmo, é 30. Se eu só amo a Deus, é 30. Agora, se eu amo a Deus e a mim mesmo, 60. Se eu amo a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo, eu já estou multiplicando a 100 por 1. E como o Espiritismo faz a leitura dessa parábola? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por sair da margem do caminho, deixar de ser subdiafragmático, por sair do terreno pedregoso, entendendo que as dificuldades são molas propulsoras, por sair do terreno dos vícios,
do orgulho, do egoísmo e por se transformar moralmente, sendo aqueles vetores do progresso pessoal e do progresso da paz no nosso mundo. Falei aí 30 minutos, agora eu estou aberto a discussões, a perguntas, ao que vocês quiserem. Obrigado, meus amigos. Muito bom, Rafael. Essa colocação aí, essa explicação bem clara, assim, você fez logo falando, explicando, né? Por que Jesus falava por parábolas. É muito importante, né, principalmente para quem está chegando aí, compreender. Estamos aqui falando de uma parábola, né? Dizer o que é uma parábola, porque Jesus se utilizava delas, e é muito esclarecedor, né? Para nós que estamos aqui estudando, para quem está chegando. É muito importante a gente começar, assim, do básico, né, dos conceitos, dos significados, para que a gente possa entender, né, da forma mais clara possível e realmente, como você bem mencionou, retirar o espírito da letra, né? Preciso saber do que está sendo dito ali, para que a gente possa, então, passar aí para a compreensão. E antes da gente iniciar aqui as perguntas, Rafael, vamos só saudar nossos amigos que estão nos acompanhando. O pessoal colocou aí no chat, nós pedimos, eles colocaram, né? Os nossos amigos que estão nos acompanhando, nós temos aí a Camila e a Lili Fará, que estão sempre aí conosco. A Lili estava lá na live anterior, do Lar de Jesus, veio para cá e daqui a pouco está lá na live da FEG com a gente, junto com a Camila. Camila e Lili, um beijo para vocês. Obrigado pela presença de vocês na live de agora. Eu espero vocês mais tarde também. Nós temos as nossas limitações, mas a gente tem procurado estudar. Um abraço para todos vocês que estão aí no canal do Gese nos acompanhando. Isso aí. Temos também, Rafael, a Claudina, lá de Soledade, no Rio Grande do Sul, que está sempre aqui conosco. E a nossa irmã Lázara, que também responde a senhora minha mãe, que está sempre aqui conosco, nos acompanhando. Então, e temos aí também algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, como a Adeilde Alves, lá de Santa Luzia, Minas Gerais, que até colocou uma pergunta que daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui. Mas temos também o pessoal lá de Santa Catarina, né? A Camila é a mãe dela, temos outras irmãs também, pessoal de São José do Rio Preto, de Arujá, em São Paulo também. São José do Egito, eu não conhecia esse local, achei super bacana, lá em Pernambuco. Rio de Janeiro, capital, interior, Natal, Niterói, tem pessoal de Niterói também, pessoal de Osasco, em São Paulo, e o pessoal aqui de Goiás, que está aí nos acompanhando. Então, feitas aí, né, as saudações aos nossos irmãos e irmãs que estão aí nos prestigiando, passemos aqui, Rafael, para a nossa primeira irmã que nos perguntou. A Cláudia Binatti diz, Rafael, o terreno simboliza os diferentes estágios evolutivos da alma humana? Cláudia Binatti, boa noite, obrigado pela sua presença, continue interagindo conosco, porque uma razão de ser das lives não é a presença da Carla ou do Rafael, mas a presença de vocês. E não há nada melhor do que estudar o Espiritismo, estudar a doutrina de Jesus, mas, sobretudo, fazer amigos, porque por mais que nós estejamos à distância, são amizades que se formam, com certeza. Quando Jesus falava daqueles terrenos, representando a evolução da alma humana. Porque quando a gente volta lá no período pré-histórico e vai caminhando, homem das cavernas, homem de Neandertal, até chegar hoje no Homo sapiens, passando até pelos próprios séculos, onde nós já convivemos com Homo sapiens, mas desenvolvendo o nosso curso na história, a gente percebe que mais no início a gente estava à margem, porque a mensagem religiosa, a mensagem de Deus, não adentrava o nosso coração. Porque o que a gente queria? Poder, destaque, dinheiro. Diz o espírito André Luiz, na sua série No Mundo Espiritual, que há 3 coisas que sempre corromperam o espírito humano. Essas coisas são sexo, poder e dinheiro. Então, quando a gente busca essas 3 coisas na sua essencialidade, ou seja, em detrimento de qualquer outras coisas, a gente está ainda à margem do caminho. E quanto mais primitivo a gente for, ou seja, naqueles períodos mais recuados da nossa história, a gente estava mais à margem do caminho. A gente foi crescendo, a gente foi evoluindo e o nosso coração passou a ser pedregoso, porque a gente já conseguia raciocinar, dar conta da nossa individualidade, mas qualquer dificuldade a gente já via como um empecilho. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho um compromisso na Casa Espírita hoje.
Ah, mas a minha unha do pé encravou. Eu estou dando um exemplo simples para que a gente possa visualizar. Não vou na reunião hoje. E por que eu não vou na reunião hoje por conta da minha unha encravada? Ah, porque eu não posso calçar um sapato. Vai de chinelo de dedo. Ah, mas as pessoas vão reparar. Bom, o que é mais importante? As pessoas repararem no que eu estou calçando ou eu em fazer o bem? Eu me recordo de minha mãe quando eu ainda era católico, porque até os meus 18 anos eu era católico. Chovia. Mãe, eu não vou na missa hoje não. Ela perguntava assim, meu filho, você é de açúcar ou você é de papel? Eu falei, mãe, eu não sou nenhum dos dois, mas você está me deixando com vergonha. Porque, meu filho, essas são as pedras no caminho. Porque se todas as vezes que chover, você não for na igreja, você não for na sua proposta religiosa, vai chegar o dia que você não vai querer ir mais. A gente migrou para um terceiro grupo de terreno, que talvez seja um grupo que grande parte das pessoas e de nós nos encontremos hoje, que é o terreno dos vícios, porque a gente ainda apresenta muito egoísmo. Olha como nós nos comportamos na última pandemia. Vai faltar coisa no supermercado. A gente, ao invés de dividir, lotou o supermercado para garantir o nosso. Vai faltar máscara. Bom, eu não me preocupo se o meu vizinho não tem máscara. Eu vou na farmácia e compro 100 máscaras. Mas eu preciso de 100 máscaras? Eu preciso de uma máscara. Mas eu queria para os meus, eu queria para mim. Então nós ainda, em grande parte, estamos nesse terceiro campo, que é dos vícios. E outra, a gente ainda encontra responsabilidade pelas nossas dificuldades nas outras pessoas. Como eu vejo pessoas dizendo assim, ah, eu estou assim hoje é porque os meus pais não me amaram, porque os meus pais me trataram dessa forma. Nossos pais são anjos. Se não fossem os nossos pais, nós não estaríamos aqui. Ah, mas a vida não dá certo hoje por conta dos políticos. Gente, eu não falo de política, mas eu me pergunto, quem foi que votou nos políticos, se não nós? Então, nós sempre temos o reflexo daquilo que nós plantamos. Nós ainda estamos estagiando em grande parte nesse terreno com espinhos, mas Jesus nos convida a uma vida nova, nos convida ao reino dos céus. Cláudia, reino dos céus é metáfora. Não é um lugar onde tem anjos, serafins e um senhor de barbas brancas com a gente do lado dele, até porque Deus não é antropomórfico. A gente precisa desfazer aquela visão do Deus antropomórfico. Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Reino dos céus quer dizer depuração dos nossos sentimentos. Quando a gente aprende a amar, quando a gente ressignifica os nossos passos para entender que nós estamos no mundo para amar, para servir, para olhar para o outro não como meu adversário, mas como meu irmão. Para entender que a paz, ela não virá pronta, a paz nasce na minha interioridade. Aí nós chegamos no momento de caminhar a 30, a 60 e a 100. Não importa se eu ainda estou a 30, o importa é que eu esteja caminhando. Então a sua pergunta é verdadeira, os terrenos simbolizam os estágios evolutivos e nós podemos, de acordo com os nossos passos, ir evoluindo para dar frutos a 100 por 1. Obrigado. Muito bem, obrigada, viu, Cláudia, pela sua pergunta. E só para poder me redimir aqui, ó, Isabela Paiva, nossa companheira aqui do IGESE, do Lar de Jesus, está aqui, ó, também estou aqui, Chuchu. Oi, Isabela, desculpa, não tinha te visto aí, viu? Isabela, nós não nos conhecemos fisicamente, mas depois que a gente se conhecer, você vai perceber que eu sou uma pessoa que gosto muito das amizades. Então, um beijo para você. Quando a gente se conhecer fisicamente, eu vou dar esse beijo presencialmente. Isso aí. Olha só o comentário da Camila aqui, ó. O Rafael hoje me trouxe uma nova frase de impacto, a última Coca-Cola do deserto. E como a gente se sente às vezes, né? Realmente, né? A última Coca-Cola do deserto, Camila, é a frase dos jovens da mocidade. Porque hoje, Camila, eu tô com 41 anos. Ainda tenho o cabelo preto, gente. Não passei tinta, não. Porque muitas pessoas me perguntam assim, onde é que você está comprando essa tinta? Porque o cabelo tá pretinho. E eu respondo assim, bom, ainda não é tinta, mas quando eu abaixo, eu já estou com aquela rodela franciscana aqui, porque os cabelos já estão faltando. Então, eu aprendi a lidar com os jovens. E eu vou sempre com aquele ouvido de escutar os que os jovens estão falando. Então, vou aprendendo as gírias. A última Coca-Cola do deserto é uma gíria dos jovens. E eu adorei essa gíria, porque a gente se sente assim muitas vezes. Olha, eu sou tal, eu sou qual, sem mim as coisas não se resolvem. Mas não é essa a proposta de Jesus. Eu posso me valorizar. Eu devo me valorizar.
sabendo que eu posso fazer muitas coisas, mas eu não posso achar que eu sou melhor do que ninguém. Eu, porque sou orador espírita, não tenho um posto de destaque na casa espírita. Eu, porque sou médium, não sou melhor do que ninguém. Nós somos todos irmãos. Então, o orgulho talvez seja um dos espinhos mais prementes que nós temos na alma. E eu me recordo sempre de Paulo falando aos coríntios: tenho em mim um espinho na carne. Ele não diz qual era o espinho, para que a gente pensasse que cada um de nós tem um espinho. Pode ser o espinho da sexualidade, pode ser o espinho do orgulho, pode ser o espinho da vaidade, porque como nós nos envaidecemos? Às vezes eu fico vendo pessoas, eu já tenho 1 milhão de seguidores nas redes sociais, e é importante que nós tenhamos, é importante que a mensagem ela se espalhe, mas o dia que o número de seguidores, de aplausos ficar mais importante do que a própria mensagem, é porque o espinho está tomando conta da nossa personalidade. Muito obrigado, Camila. Muito bom. Rafael, olha só, a gente teve a pergunta aqui, essa aqui é a Adeilde Alves, ela colocou lá mais para cima, né? Que está aqui pela primeira vez conosco. Ela pergunta: Rafael, o que é ser melhor para o meu próximo? Seria aceitar aí, entre aspas, né? Falar na prática, o que seria esse ser melhor para o meu próximo? Tá muito legal a sua pergunta. Primeiro eu quero falar sobre tudo é possível. Me fez lembrar de Paulo mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível. Esse é um grande propósito da gente viver a nossa fé e seguir em frente. Olha, ser melhor para o meu próximo não é ser uma pessoa conivente. Porque se o meu próximo me apresenta uma proposta errada ou está agindo em erro, eu não vou seguir o meu próximo sob o pretexto de, mas eu preciso ficar de bem, eu preciso não gritar, não brigar, mas aí a gente cai num outro problema, porque Jesus nos conta uma parábola do cego que guia outro cego. Caem ambos no abismo. Estar de bem com o meu próximo é renunciar às discussões, é renunciar à violência. Agora, se o meu próximo me traz uma proposta que é equivocada, uma proposta que é antidoutrinária, que não é evangélica, eu vou saber dizer sim, sim, não, não. Foi que Raul Teixeira me ensinou. Meu filho, fale de Jesus. Agora, a pretexto de ser bonzinho com as pessoas, de agradar todo mundo, porque, Carla, a gente gosta de agradar. Como a gente quer que as outras pessoas gostem da gente? Sob esse pretexto de agradar a todo mundo, não comece a compactuar com coisa errada. Se está errado, você não precisa ficar vociferando, mas não compactue com aquilo. Saiba dizer sim, sim, saiba dizer não, não. Lembrando de Jesus, que acolheu a mulher adúltera, que acolheu o ladrão crucificado do lado dele. Ainda hoje estarás no paraíso comigo. Mas quando foi falar com os fariseus, hipócritas, caiados por fora, quer dizer, brancos, mas cheios de podridão por dentro. A gente não precisa sair pronunciando essa frase, mas a gente não precisa ficar passando a mão na cabeça quando está errado. Eu penso muito na minha filha. Quando a minha filha está certa, eu vou lá, abraço, digo, é isso aí, minha filha. Agora, quando ela está errada, eu penso, minha filha, aqui você não agiu correto. Vamos pedir desculpa? Vamos fazer de uma forma diferente? Porque se eu não agir dessa forma, ela vai persistir agindo no erro. Obrigado aí pela sua pergunta, viu? Muito bom, obrigada, seja bem-vinda, viu, Adeilde? Espero que você volte nosso bate-papo aqui de domingo sobre o Espiritismo, sempre às 19h30, viu? Você é muito bem-vinda. E aqui, Rafael, a pergunta da nossa irmã Claudina. Antes de fazer a pergunta, Claudina, as meninas estão te mandando aí um beijo, um abraço, porque acho que vocês estão acompanhando hoje de canais diferentes, então não estão se encontrando no chat para poder conversarem. Claudina está sempre aqui conosco, nos acompanha do Rio Grande do Sul, Rafael. E ela pergunta: Rafael, como agir para entender que amo o meu irmão e amo a mim mesmo? Tá, vamos lá. O que é amar o meu irmão? Questão 887 do Livro dos Espíritos. Porque amar é um sentimento que a gente desenvolve das mais variadas formas. Eu não consigo amar o meu irmão, e aqui eu estou abrindo esses flancos para entender que irmão são todas as pessoas da humanidade. São os 7,8 bilhões de pessoas que hoje estão no nosso mundo. A gente não precisa nem ir tão longe. São as pessoas com as quais eu convivo, são as pessoas que eu tenho dentro de casa, que eu tenho no meu ambiente de trabalho.
Então, Claudina, eu não consigo amar a todo mundo da mesma forma. Eu tenho aqui a minha filha, a Clara, 2 anos caminhando para 3 anos. Eu não vou conseguir amar o meu companheiro de trabalho, aquele familiar difícil, a pessoa que às vezes me espezinha da mesma forma. Mas o que nos diz os Espíritos na questão 887? Que amar o nosso irmão é não devolver o mal com o mal. É renunciar à vingança, é perdoar. Então, se eu já consigo perdoar o meu irmão quando ele erra, quando ele faz alguma coisa que eu não gosto, eu já estou desenvolvendo os pródromos do amor. E como é que eu faço isso? Quando a gente abre lá em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, Jesus nos dá uma dica. Amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Amar é um ato. Se eu ainda não consigo por atos, eu posso ir para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Bendizer, falar coisas boas para aqueles que falam coisas ruins. E o terceiro ato, orar. Porque se eu ainda não consigo através de atos, através de palavras, eu posso ir através de oração. Então eu tomo essa profissão de fé para amar o meu irmão. E como eu sei se eu amo a mim mesmo? Quando eu olhando para as minhas possibilidades, eu não acho, me perdoe uma expressão, hoje eu estou usando muitas expressões aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente vai ampliando as nossas possibilidades. O cocô do cavalo do bandido. Nós não somos essa expressão que eu usei aqui para vocês. Nós erramos, porque nós somos seres em construção. Todas as vezes que a gente cair, a gente tem que aprender a levantar e saber que Deus nos ama. Deus não é um padrasto, Deus é um pai. Muitas vezes a gente acha que Deus ainda é aquele julgador do Velho Testamento. Aquela pessoa que vai me punir, mas Deus me ama. Então, se Deus me ama, eu também devo me amar. E como é que eu me amo? Me autoaceitando, entendendo o que eu faço hoje, eu sou a melhor expressão dos meus dias. Porque veja, Carla, o Rafael de hoje, ele é melhor do que há 10 anos atrás. É bem certo que eu ainda não faço todas as coisas que eu gostaria, mas nem Paulo fazia. Epístola aos Romanos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, autoaceitação, auto-perdão, autotolerância para consigo mesmo. E, por um outro lado, valorizar aquilo que eu faço. Porque eu não preciso do outro para valorizar as minhas coisas. Eu posso me valorizar. Eu posso entender que eu estou no mundo para tocar o meu instrumento. Porque nós somos pessoas no mundo hoje compondo um grande concerto. Cada um tem um instrumento. Se eu deixar de tocar o meu instrumento, o concerto vai ficar deficitário. Foi isso que Joana de Ângeles disse a Divaldo Pereira Franco. Meu filho, você é filho de Deus. Você é herdeiro do Pai amoroso. Veja-se dessa forma e siga em frente. Ao invés de alimentar culpas, remorso, aquele sentimento de menos-valia, isso vai te paralisar. Olhe para frente, faça o seu melhor e empreenda que você é um projeto de Deus para dar certo no mundo. Ele confia em você. Às vezes, quem não está confiando é você mesmo. Muito obrigado, Claudina. Sigamos em paz. Muito obrigada, minha irmã, pela sua pergunta. Fazendo um parêntese aqui agora, Rafael, na colocação, a Camila colocou aqui que sempre usou a expressão última bolacha do pacote, o gás da coca, mas ela gostou muito da última coca do deserto. Essa daí, da gás da coca, eu nunca tinha ouvido, viu, Camila? Hoje nós estamos também aprendendo algumas expressões, né? Camila, é o seguinte, existe uma rixa entre cariocas e paulistas, porque aqui no Rio a gente fala biscoito, tudo é biscoito, e em São Paulo tudo é bolacha. Então veio o paulista ou o paulistano trabalhar no Rio de Janeiro, começa a chamar de bolacha, e o pessoal já começa, mais um paulista aqui no Rio de Janeiro, e a recíproca é verdadeira. E o que eu aprendo disso? Eu aprendo que a gente deve se irmanar cada vez mais. Estar em São Paulo e falar biscoito, estar no Rio de Janeiro e falar bolacha, porque a nossa grande alegria é a pluralidade. Carla, já pensou se nos canteiros da vida só existissem rosas? Faltariam os crisântemos, faltariam as hortênsias. Então, essa é a beleza do Brasil. Essa é a beleza do mundo. Então, como eu aprendo com vocês e acabo levando as minhas gírias da roça. Gente, porque eu sou da roça. Itapiruna aqui, às vezes eu chego na porta da casa da minha mãe, tem boi passando na frente, eu conto isso. Ah, Rafael, você está falando do século passado. Não, eu estou falando desse século. É porque o Brasil tem dimensões continentais.
E essas lives nos aproximam, que a gente entende a beleza do nosso país, mas, sobretudo, a beleza da fraternidade. É isso aí, é bacana porque a gente se aproxima, a gente se conhece, estamos aqui, né, eu não vi ninguém da região norte, mas das outras regiões do país temos, né, gente aqui comentando, participando, então é uma troca muito boa, então vale a pena, né, a gente está aqui, temos aí as nossas irmãs que estão sempre nos acompanhando, colocamos aí, estamos fazendo amizades virtuais, Rafael, aguardando aí o fim da pandemia para a gente poder, como você falou aí para a Isabela agora há pouco, para que a gente possa se reunir e aí conhecer pessoalmente. Tem algumas pessoas que, assim, é como se a gente já conhecesse, né? Estamos aí, mas são amizades virtuais. E esses encontros aqui, esses nossos bate-papos, né, através das lives, nos proporcionam, além do estudo, nos proporcionam aí novas amizades. E isso é muito bom, nós somos gratos, como o Rafael falou. Nós não estamos aqui pelo Rafael, pela Carla, nós estamos aqui por todos vocês que estão aí nos acompanhando. É um estudo junto. E aí, olha só, nossa irmã Camila fez uma pergunta aqui. Rafael, dentro do campo dos espinhos, o inferno são os outros ou o inferno somos nós? Camila, sempre trazendo as perguntas certas nas horas certas. A sua pergunta é excelente, Camila. Camila, um dia você vai vir para a live aqui com a gente, dividir, porque eu já vi que você está indo para as outras lives lá no Comece pelo Começo. Então, já estou fazendo um convite. Vem estar com a gente. O inferno somos nós. O inferno está dentro da gente, naquela parte sombria nossa que a gente se recusa a conhecer e se recusa a tratar. E o problema é que a gente começa a pegar o nosso inferno e projetar nas outras pessoas. Isso é um mecanismo de defesa do ego. Ou a gente projeta nas pessoas, ou a gente projeta no diabo. Porque nas religiões tradicionais, nós projetávamos no diabo, no demônio. Hoje a gente quer projetar nos obsessores. Porque a gente nunca tem problema. O problema é da obsessão. O problema é do obsessor. Gente, existe a obsessão. Aquela ação persistente de um espírito mau sobre nós. Mas a gente tem que lançar as sondas sobre nós mesmos e descobrir que nós temos uma parte chamada sombra, para Carl Gustav Jung, ou id, para Sigmund Freud, que é o que a gente nos compete descobrir e para poder trabalhar. Trabalhar quer dizer aceitar-nos da forma que nós somos e ir descobrindo formas de nos melhorar de acordo com as nossas possibilidades. Então, minha amiga, o inferno está dentro da gente, mas é do inferno que nós chegamos ao céu. É uma ponte. Porque muitas pessoas, Rafael, não vem dizer que eu tenho um inferno dentro de mim, que eu vou ficar deprimido. Não. Saber que nós temos um inferno é porque é das dificuldades que nós chegamos na luz. É das trevas que a gente vai acendendo pequenos focos de luz até iluminar toda a nossa vida e contribuir para iluminar o nosso mundo. Eu quero falar agora, retornando à parábola do semeador. Porque no capítulo 13 de Mateus são contadas 7 parábolas do reino. A primeira parábola é do semeador. Onde que é jogada a semente, Carla? No solo, dentro. A segunda parábola é do grão de mostarda. Onde que vai a semente de mostarda? Dentro do solo. A terceira parábola é do joio e do trigo. Onde que cai a semente do joio e do trigo? Dentro do solo. A quarta parábola é a parábola da farinha. Alguns chamam de parábola do fermento. Onde que a mulher coloca o fermento? Dentro da farinha, para que ela possa crescer. A quinta parábola é do tesouro escondido. Escondido aonde? Na terra, no chão. Mais uma vez dentro. A sexta parábola é a da pérola. Onde que fica a pérola, gente? Dentro da ostra. A pérola nasce da dor da ostra. E a última parábola, a sétima, é a parábola da rede. Quando o pescador joga a rede, joga onde? Dentro do rio ou dentro do mar. O que Jesus está nos dizendo? Que nós devemos trabalhar na nossa intimidade, porque o reino dos céus não está fora, não está nos prazeres do mundo, não está nas coisas exteriores, mas está dentro de nós. Vencer os nossos vícios, integrar a nossa sombra para chegar ao nosso céu, ao nosso nirvana, à nossa plenitude, ou simplesmente poder angariar a paz. O nome não importa. Esse é um processo de entendimento que o campo de trabalho não é externo, é interno. Por isso, o inferno está dentro da gente. Muito bom, excelente explicação. Olha só, temos uma irmã aqui de Belém do Pará. Eu falei que não tinha visto ninguém. Tá aí a
Valdirene nos acompanhando e mais gente aqui também da região Nordeste, pessoal colocando aqui do Distrito Federal também. E vamos aqui para mais uma pergunta, Rafael, olha só, nossa irmã Denise, que também está sempre aqui nos acompanhando, ela diz, Rafael, semearemos aqui e colheremos no mundo espiritual, certo? Podemos também semear lá e colher aqui? Denise, excelente a sua pergunta. Eu quero dizer para você que eu acompanho as suas lives, participo não só do IGESE, mas participo também da sua contribuição agora no Comece pelo Começo, e semeamos aqui, colhemos no mundo espiritual, podemos também semear lá e colher aqui. Vocês já sabem que eu assisto muito às lives do Haroldo Dutra Dias, do Jorge Alahá, do Raul Teixeira, do Divaldo. Gente, isso é qual aprender com a experiência, porque a gente aprende com as obras básicas e aprende com aqueles que já estudaram antes da gente. E uma vez eu vi Haroldo Dutra Dias, Denise, falando uma coisa que eu achei fantástica, porque ele diz assim, no plano espiritual, a gente está estudando para o Enem. O plano físico, quando a gente reencarna, a gente vai fazer o Enem. Ou seja, a gente se prepara no plano espiritual para chegar na nossa encarnação, fazer o teste, para saber se a gente vai passar ou não. Isso não quer dizer que a gente pode igualmente semear aqui no plano real, no plano da nossa atual reencarnação e colher no mundo espiritual ou vice-versa. Mas o fluxo normal é você se preparar do lado de lá e vir fazer a prova do lado de cá. Mas a forma como você colocou, dentro dessa abordagem ampla que nos permite a doutrina espírita, também é verdadeira, porque o fato é que nós estamos sempre semeando. O início da parábola do semeador é: eis que o semeador saiu a semear. E nós semeamos tanto no plano espiritual, questão 230 do Livro dos Espíritos, assim como nós semeamos no plano atual, no plano físico, questão 132 do Livro dos Espíritos. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito bom, obrigada, viu, Denise? Olha só, temos também uma irmã nos assistindo aqui dos Estados Unidos, nos acompanhando, Valdirene, e também o comentário aqui da Sandra, dizendo que está se sentindo muito feliz pelo aprendizado sobre o Evangelho que nos ilumina. Muito obrigada, viu, Sandra, pela sua participação. E aqui uma pergunta de outra irmã também, chamada Sandra, Rafael, Sandra do Rio de Janeiro. Ela diz, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, não quer dizer que amaremos como os amigos, e sim estender as mãos quando necessário e não querer o mal, correto? Eu vou fazer igual o Jorge Alahá. Corretíssimo, Sandra. Amar os nossos inimigos não quer dizer que eu vou me esforçar, vou me exigir para amar da mesma forma que eu amo meu filho, que eu amo a pessoa que está todo dia comigo dentro de casa. Mas, por exemplo, se eu sou um médico, chega um inimigo meu lá no hospital, esse eu não salvo a vida dele não, porque é meu inimigo. Não. Eu fiz o juramento de Hipócrates, amar o meu inimigo é salvar a vida dele. Então, amar o nosso inimigo, questão 887 do Livro dos Espíritos, é renunciar à vingança, é devolver o mal com o bem, é entender que se uma pessoa vem e me bate numa face, se eu bater ela na mesma face, eu estou entrando na mesma sintonia, no mesmo diapasão. A proposta de Jesus é que a gente tenha um grau de compreensão melhor, maior, para tratar aquela pessoa como uma necessitada. Porque ela não tem o mesmo preparo do que eu. Ela não tem o mesmo amparo espiritual, o mesmo grau de estudo da doutrina espírita que eu. Eu me lembro José Raul Teixeira me contando uma experiência que para mim foi muito marcante. Quando um grupo de espíritas foi visitar os nossos irmãos do hospital psiquiátrico. E chegando até lá, aquele que nós consideramos com doença psiquiátrica deu uma cusparada num dos trabalhadores espíritas. Você sabe o que o trabalhador espírita fez? Encheu a boca e cuspiu do doente psiquiátrico. Amar os nossos inimigos, amar as pessoas que nos trazem o mal, nos trazem a dificuldade, é tomando desse exemplo, se alguém nos cospe, não encher a boca para cuspir nela também. Vejam, eu não vou precisar amar aquele doente da mesma forma que eu amo meu filho, que eu amo uma pessoa que eu convivo com ela dentro de casa, mas eu não vou entrar na mesma sintonia do erro, do equívoco, do mal. É exatamente isso que você colocou para a gente, Sandra. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito bom.
Rafael, olha só, nossa irmã Ivone Araújo Borges diz aqui que essa pandemia tem a deixado com muito medo e que está com dificuldade de estar em paz. Ela pede que um auxílio, o que fazer? Minha amiga Ivone Araújo Borges, o maior remédio que nós temos da farmacopeia espiritual chama-se prece. Ore mais, oremos mais, façamos o culto do evangelho no lar. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, porque os pensamentos de medo, os pensamentos de transtorno nos visitam a mente, peça ajuda. Às mais variadas casas espíritas, aos variados companheiros que podem nos ajudar, seja num atendimento fraterno, seja num plantão de passe, seja fazendo um culto à distância conosco, mas não renuncie a esse verdadeiro intercâmbio de forças chamado prece, chamado oração. Diz o benfeitor André Luiz que não fica uma única prece sem ser atendida. Trabalhe com os próprios pensamentos, porque os pensamentos nos pertencem. E eu me recordo muito quando eu estava desenvolvendo a mediunidade, que o meu sogro, já experiente na proposta espírita, dizia assim: Rafael, tome conta dos seus pensamentos, porque eles lhe pertencem. Só vai passar na sua cabeça o que você desejar. Então, substitua o pensamento do medo pelo pensamento da confiança, pelo pensamento da certeza em Jesus. E o que é ter certeza em Jesus na presença dos bons espíritos? Eu gosto, às vezes, de ensinar não, gente, porque eu não sou mestre, eu sou apenas um aprendiz. Eu gosto, às vezes, de fazer uma palestra com exemplos. Ivone, olha para a caneca. Se eu soltar essa caneca aqui agora, o que vai acontecer? Ela vai cair. E porque é de porcelana, ela vai quebrar. Você tem certeza disso? Temos. Por que nós temos certeza? Porque existe uma lei chamada gravidade, ou lei gravitacional, de que tudo que a gente solta vai ser impulsionado por um centro de força. Tenha a mesma certeza em Deus, de que nada te acontece sem que seja da vontade dele, de que tudo que vem para nós é para o nosso bem. Então substitua esses pensamentos ruins, esses pensamentos que às vezes nos deprimem, nos trazem medo, por esperança. Se estiver com dificuldade de fazer isso, peça ajuda. Pedir ajuda é um ato de humildade. É um ato daquele que quer encontrar Jesus, mas às vezes precisa de um ombro amigo. E no Espiritismo nós aprendemos que nós podemos ser os sirineus das outras pessoas. Lembrando que nos dias derradeiros de Jesus, um homem desconhecido chamado Simão se fez o sirineu do grande governador do planeta. Quando viu ele com uma cruz de coroa, uma cruz de espinhos na cabeça, carregando uma cruz pesada, mas peraí, eu sou forte, eu posso ajudar a carregar. Então, alguém desconhecido ajudou Jesus a carregar uma cruz. Peça ajuda para que alguém carregue junto com você. E sigamos em paz. Que Jesus te abençoe. Muito bem, um abraço para nossa irmã Ivone. Rogamos que ela possa, passar por essa fase de medo e que esteja bem aí. Convidamos para os nossos estudos aqui, viu, Ivone? Seja muito bem-vinda, retorne aqui aos nossos estudos, nosso bate-papo aqui de domingo. A gente chama de bate-papo porque estamos aqui juntos, conversando, aprendendo juntos, mas estudando. Tá bom? Você é muito bem-vinda. Bom, Rafael, a gente está com a hora adiantada, mas eu vou fazer aqui a última pergunta. Nosso irmão Raimundo, lá do Ceará, ele está perguntando aqui: quem não semeia o bem nem o mal, vai colher o quê? Olha, Raimundo, no mundo a gente aprende com o Espiritismo que nós semeamos e a colheita vem de acordo com aquilo que nós semeamos. E você me pergunta, e se eu não semeei nada? Não semear nada já é uma escolha. Pensemos nisso. Quando eu escolho não semear, isso já é uma opção. Eu vou colher de acordo com a negligência de quem não semeou. Eu não vou receber aquilo que eu poderia receber. Se eu poderia já ter paz, como eu não semeei nada, a paz não vai chegar até mim. Se eu já poderia estar numa condição de não ter dor mais pela prática do bem, essa condição já não vai chegar até mim, porque eu preferi ficar estagnado. Há uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 642, e eu gosto sempre de deixar as referências, onde é indagado aos benfeitores: nós seremos responsáveis pelo bem que nós deixamos de fazer? Ou seja, a gente é responsável quando apenas não faz o mal, e os Espíritos nos respondem quando a gente não faz o mal e quando a gente deixa de fazer o bem. Porque num jeito a gente peca pela omissão.
outro jeito a gente peca pela ação. Então, em verdade, o semeador saiu a semear. Nós precisamos estar em ação, porque o semeador semeia, o padeiro faz pão, o orador fala, o cantor canta. Todos nós temos um sentido na nossa vida, e o sentido é nos colocar em ação. O que eu posso fazer? Como eu posso melhorar o mundo? Eu não posso escolher não fazer nada, porque aquele que não faz nada colhe a indiferença. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não vou votar. Aquele que ganhar vai ser o meu representante. Eu vou ficar dentro da minha casa. O status quo dominante vai me representar. Então, quem não semeia nada, colhe o resultado da maioria, que chega até ele e a gente tem que aceitar sem poder reclamar. Muito obrigado pela sua pergunta, viu, amigo? Que Jesus te abençoe. A colocação do nosso irmão Robson. Bem-vindo, viu? Não tinha te visto aí, Bim. Não fazer o mal não é suficiente. É necessário fazer o bem. Que nós aí, então, possamos, né, ser instrumentos aí do trabalho do Cristo, que nós possamos, né, sair a semear em nós mesmos, né, que nós possamos auxiliar, como o Rafael colocou aí, trabalhando o nosso terreno, né, nos fortalecendo, e através, assim, a gente tem muita coisa, né, os nossos estudos, temos a doutrina espírita, a misericórdia divina que está sempre nos acompanhando, né, que não nos deixa, então, enfim, muito obrigada também, viu, Binha, aí pela sua participação, por estar aqui conosco. E, Rafael, meus amigos, infelizmente a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, temos aí o nosso horário, vocês também têm o de vocês. A Camila e a Denise estavam falando ali que tem dobradinha de Rafael, dobradinha de Carla, né, aqui no nosso domingo, daqui a pouco tem mais live, nós já convidamos. Então, antes de passar para o Rafael fazer aí as considerações finais, vou fazer aqui as nossas propagandas, viu, Rafael? Das lives aqui do IGESE. Olha só, amanhã nós temos aqui no IGESE Entrevista, às 21 horas, segunda-feira, dia 26 de julho, Parábola do Festim das Bodas, com Edmilson Oliveira e a mediação de nosso irmão Adriano Máximo. Então, amanhã, segunda-feira, 26 de julho, às 21 horas. E no próximo domingo, aqui no Bate-Papo do IGESE, nós vamos aí conversar com o nosso irmão Jefferson Belomo. Vamos aí conversar se somos todos médiums. E aí, o que vocês acham? Vamos conversar, bater um papo sobre isso. Convidamos vocês, lembrando para quem está aqui chegando, sejam bem-vindos. O nosso bate-papo acontece todo domingo, às 19h30, aqui no canal do IGESE e dos nossos parceiros de transmissão. Então, esperamos contar com vocês. E a nossa última propaganda aqui da noite é para agora, daqui a pouco, 21h30, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as pegadas de Jesus, com o nosso irmão Rafael Siqueira, né? Vai estar mais uma vez aí conversando aqui conosco, comigo e com o nosso irmão Jefferson Cunha, como os mediadores aí dessa live, que faz parte da série de estudos Comece pelo Começo, da Federação Espírita do Estado de Goiás, o qual desde já nós convidamos vocês para participarem. Temos estudos de domingo a sexta-feira, estudando as obras básicas e a revista espírita, sempre às 21 horas. E então, daqui a pouquinho, sempre às 21h30. E daqui a pouquinho, né, 21h30, estaremos aí estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Convidamos todos vocês aí no canal da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, Rafael, meu irmão, te agradeço, viu, pela sua participação aqui, imensamente. Espero que você possa voltar. Agradeço aos nossos irmãos que estão aí nos acompanhando, porque sem vocês, sem os seus comentários, as suas perguntas aqui, esse estudo não seria o mesmo, né? Estamos aqui para poder estudar juntos. Então, meu irmão, te convido para as suas considerações finais, para a gente poder encerrar, e já te peço para, em seguida, se você puder, por favor, fazer a nossa prece de encerramento. Tá joia. Gente, olha, eu agradeço por estar no IGESE por primeira vez. É uma felicidade para mim. Agradeço pela participação de cada um de vocês que me permitem estudar mais, refletir mais. E as minhas considerações finais vão ser no seguinte sentido. Nós temos um compromisso com o estudo, porque o estudo
Abre as nossas almas para o Evangelho de Jesus, hoje decodificado para a doutrina espírita, que nos ensina a viver, nos traz a paz, nos traz a bem-aventurança de estar no mundo sem sermos do mundo. Quando eu estou fazendo uma live aqui com vocês, eu tenho sempre ao meu lado o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra Dias. E eu procuro não me perder desses livros jamais. São leituras obrigatórias quase todos os dias para a minha vida e livros que eu deixo na cabeceira. Quando me foi feita essa última pergunta, que eu agradeço aí a participação do Robson Bin, pela música belíssima que ele cedeu a FEEGO e serviu de abertura para uma das nossas lives, eu fui lá na questão 642, porque não há uma única pergunta que a gente não encontre ou a resposta direta ou indireta no Livro dos Espíritos. Olha só então como é colocada a questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal, ou seja, não faça nada? Olha a resposta dos bons espíritos. Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, meus amigos, fugimos daquela postura do comodismo, dizendo assim, eu já não faço mal, eu já não roubo ninguém, eu já não mato ninguém, eu já não peco contra a castidade, para a postura propositiva. Eu estou colaborando com vidas, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou distribuindo dos bens que eu recebi do alto para que outras pessoas sejam felizes. Porque se Jesus for o semeador das nossas vidas, nós igualmente podemos ser o semeador de outras vidas que ainda têm menos do que nós. Agradecendo mais uma vez, eu convido a todos para a nossa prece final, que eu vou buscar lá no Parnaso de Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, a psicografia, o primeiro dos seus livros psicografados por José Silvério Horta, quando ele nos diz assim: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor, porque ainda hoje o semeador saiu a semear. Que ele traga as sementes de paz e derrame no coração de cada um de nós, para que nós tenhamos viço, esperança e alegria para seguir em frente. Um abraço, meus amigos. Espero vocês, se conseguirem, na live das 9h30. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Já vou fazer aqui, tem uma campanha, queremos Rafael no café. Pode deixar que eu vou fazer os contatos aí, viu? Do passado Rafael para o Robson, vice-versa, que eu não perco tempo, gente, vocês sabem disso. Muito obrigada, meus amigos. Espero vocês aqui no Bate-Papo do IGESE no próximo domingo, 19h30. E quem puder nos acompanhar agora, às 21h30, no canal da Federação Espírita do Estado de Goiás, nós os aguardamos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo domingo.